Fala pessoal, começa agora mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. E hoje o tema é autismo, que tem o azul como sua cor representativa, e no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial do Autismo. Para falar sobre o assunto, convidamos a médica psiquiatra Gláucia Benedito, ela que é formada pela Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto e psiquiatra com residência no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto. Obrigada pela presença, doutora Gláucia. Para iniciar a nossa conversa, por favor, esclarece para a gente o que é o autismo e quais as principais causas da doença. Obrigada pelo convite. O autismo, ele é uma síndrome caracterizada por três sintomas principais, né? Que seria dificuldade de linguagem, dificuldade de comunicação e interação social, e os maneirismos, as estereotipias, as situações assim, rotineiras, o apego à rotina. A gente hoje tem o autismo assim, temos duas classificações vigentes. No Brasil, a gente opta oficialmente pela classificação do CID-10, que é a Classificação Internacional de Doença, 10ª edição. Lá você tem transtornos invasivos do desenvolvimento, abre uma chave, autismo atípico, síndrome de Asperger, outros transtornos invasivos do desenvolvimento e transtornos invasivos do desenvolvimento não especificados. Essa é a classificação que a gente usa, assim, oficialmente. Se for fazer um laudo, um atestado no SUS para convênio. E agora, o DSM-5, ou melhor, o DSM, que é a classificação americana, de Manual Estatístico de Doenças Mentais, que é uma classificação americana que é muito usada em pesquisa, saiu a 5ª edição, né, o DSM-5, que classifica o autismo como transtorno do espectro autista. Então ele põe no mesmo guarda-chuva todas essas classificações que eu te falei antes. Então assim, está no mesmo guarda-chuva. O autismo infantil atípico, esquece a síndrome de Asperger, né, não vai mais ser usado, o transtorno invasivo de desenvolvimento não especificado, está tudo no mesmo guarda-chuva e classificado assim, em leve, moderado ou grave. Então, coexistem agora essas duas classificações. A gente fala muito em transtorno de espectro autista, mas a gente oficialmente ainda usa o CID-10, que fala em autismo infantil atípico e tudo mais. O ano que vem, provavelmente, vai sair o CID-11, a 11ª edição. Então, deve mudar isso também. Em relação às causas, né, é multifatorial e a gente não sabe exatamente o que causa o autismo. O que a gente sabe mais é o que não causa. Né? Houve uma época em que se falava muito assim, de privação materna, de mãe pouco afetiva. Isso esquece, assim, isso ninguém mais acredita nisso, ninguém mais leva isso a sério, assim. A gente sabe que o autismo tem um componente orgânico muito forte, provavelmente genético, ou em muitos casos genético, né? Em outros casos seriam assim do meio ambiente, assim, por exemplo, prematuridade é um fator de risco para autismo, né? Rubéola na gestação é um fator de risco para autismo, algumas privações graves, né? Inclusive nutricionais são fatores de risco para autismo. O uso de droga na gestação é um fator de risco para autismo. Então, você tem várias situações que podem levar ao autismo. Certeza a gente não tem. E mesmo dentro da genética, né? Provavelmente está envolvido muitos genes, assim. A gente até agora sabe de uns 2 ou 3. Entendo. Bom, estão presentes aqui no estúdio também os meus colegas de jornalismo, que possuem algumas perguntas. Quem que vai fazer a primeira? Doutora, o autismo ele é um grande problema na saúde pública, que ainda não tem estudos ao certo sobre suas causas. Como que é feito o diagnóstico pelos médicos? O diagnóstico é clínico, você não tem um exame que faça o diagnóstico de autismo, você não tem um fator patognomônico, ou seja, específico para autismo. Por exemplo, a síndrome de Down, né? Você faz um cariótipo, você tem 3 cromossomos 21. No autismo você não tem isso, então o diagnóstico é clínico, de preferência multidisciplinar, né? Estão envolvidos no diagnóstico o psiquiatra, o neurologista, aí a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, todos têm assim, uma contribuição a dar assim, para o diagnóstico.
Doutora, eu queria saber se existe uma idade mínima para ter autismo. O autismo ele aparece até os 3 anos de idade, né? Você pode fazer diagnóstico, se você for muito atento, você pode desconfiar do diagnóstico com meses, né? A partir dos 6 meses de idade, mais ou menos, que a criança está interagindo mais, você já pode perceber uma diferença da interação, né? E você já pode ficar atento aos riscos de a gente estar lidando com uma criança que vai ter autismo e pode começar a intervir também. Doutora, é verdade que alguns medicamentos podem provocar o autismo? Não. O que pode acontecer são medicamentos na gravidez, né, que são fatores de risco para autismo. Agora, sim, vacina não causa autismo, nada disso a gente considera mais. Você poderia falar sobre as dificuldades que um autista enfrenta na sociedade? É um assunto grande, mas vamos lá. Bom, a primeira coisa assim, do autista, né, ele tem uma dificuldade de comunicação, então começa por aí, né? Então pensar numa criança pequena autista, né, numa classe, vai para a escolinha, uma criança de 1 ano e meio que não fala ainda, às vezes não aponta o que quer, né, quer dizer, na verdade não aponta o que quer, usa muitas pessoas para fazerem as coisas para ela, isso se ela for um pouco mais independente. Então, você imagina assim, uma criança de 1 ano e meio numa escolinha assim, com aquele monte de criança assim, agitada, né, aquele monte de cangaceiro de 1 ano e meio, 2 anos, interagindo, brincando, correndo, fazendo as coisas, e ela assim meio perdida. Eu acho que começa por aí a dificuldade do autista, assim. E vai se agravando, porque as exigências vão aumentando, né, as exigências de interação vão aumentando. Então, com 7 anos ele já deveria começar a estar lendo, né, escrevendo, fazendo algumas coisas, e ele não, às vezes nem começou a falar, né? Aí chega na adolescência, né, você tem que se relacionar, você quer namorar, você quer arrumar algum trabalho, mas se envolver já em atividade de trabalho. Então, assim, são todas situações assim de muita dificuldade, de bastante sofrimento, assim, principalmente para os pais. E a doença tem cura? Depende do que você entende por cura. Cura, assim, de você, assim, esquece o autismo, não tem, não. Mas, assim, há a possibilidade de você ter um desenvolvimento tão grande, né, que você fique bem na vida, assim. Que você tenha uma vida próxima ao normal, assim, próxima aos neurotípicos, né. Doutora, o autismo ele afeta principalmente a interação social do indivíduo. Uhum. O tratamento objetiva fazer com que o portador aprenda e desenvolva os estímulos recebidos? Com certeza, né? Acho que o tratamento é muito voltado para isso, para que ele consiga uma interação, né? A gente nasce só, morre só, precisa dos outros para viver, né? Então, assim, acho que o tratamento ele tem muito esse objetivo. Doutora, o Dr. Drauzio Varela afirmou em um artigo que os bebês que não conseguem fixar o olhar no olhar da mãe ao mamar podem ser diagnosticados com autismo. É uma possibilidade real? É uma possibilidade, não é uma certeza. Porque, assim, um dos sinais é essa falta de interação que aparece precocemente. Mas, assim, vamos com calma, né? Porque a gente fala isso, depois, assim, criança de 1 semana não olha para a mãe, todo mundo apavora. Porque, assim, dá muita preocupação mesmo. Mas, de repente, o bebê está dormindo, né? O bebê é um pouco mais quietinho, né? Agora, se vai evoluindo, ele não olha para a mãe, ele nunca fixa o olhar, ele começa, assim, a pegar a mãe como ferramenta, né? Tem um choro, que é um choro indiferenciado, porque depois de umas semanas a mãe consegue perceber quando é fome, quando é fralda, né? Mas o bebê autista geralmente é um choro indiferenciado, um choro que não comove muito, né? Que você não percebe se é dor ou se é desconforto. São todos sinais que vão levando a gente a pensar em autismo e a precisar intervir. O jogador de futebol, o Lionel Messi, ele tem autismo e possui, assim, uma vida considerada normal. Com isso, a gente pode afirmar que o autismo existe e age em estágios? Bom, eu não sei se o Lionel Messi tem também autismo, assim, afinal de contas, né, a gente não é médico dele, assim.
Eu tenho um pouco... Mas, assim, ele tem várias situações, assim, que ele realmente é muito quieto, não olha muito nos olhos. E o autista pode ter uma vida considerada normal, né? Algumas pessoas que se falam autistas, né? Que se falam Asperger, que agora vai deixar de existir, mas ainda existe, estão aí, né? Estão trabalhando, estão escrevendo livros, estão se comunicando, estão se relacionando, alguns casam, descasam. Então você pode chegar a ter uma vida próxima ao normal ou normal, né? Sim, claro. E como funciona o tratamento? Ele é multidisciplinar, né? No caso, assim, se a criança tem dificuldade de comunicação, né? Envolve uma fono, né? Envolve uma terapeuta ocupacional para desenvolver algumas habilidades de cuidado consigo, desenvolvimento dentro de casa, né? Envolve uma psicopedagoga na hora que, né, já para aprendizado. Na verdade, o psiquiatra e o neurologista, eles entram, depende da patologia, quer dizer, depende da patologia que vem junto com o autismo, né? Você, assim, entra no diagnóstico, né? E se tem uma epilepsia, você vai tratar com o neurologista, né, que é muito comum quando você é autista. Hoje, os distúrbios do comportamento, muitas vezes precisam do psiquiatra para intervir, não é para o autista ficar bonzinho, é para ele estar bem o suficiente para aproveitar os outros tratamentos e para a família também ter uma vida mais saudável, né? Bom, doutora, a conversa tá ótima, mas o 30 Minutos precisa de um breve intervalo. A gente volta já. Obrigada. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Olha só, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro. Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam programa de TV e rádio de verdade. Na Agência Escola, criam campanhas reais. Na Empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras. Os alunos da Arquitetura e Urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. Estamos de volta com 30 Minutos e dando continuidade ao nosso tema de hoje, que é autismo. Para esclarecer o assunto, recebemos em nosso estúdio
a doutora Glaucia Benedicto, médica e psiquiatra. Doutora, existe uma suposição de que complicações durante a gravidez, como o estresse ou a exposição da mãe a substâncias tóxicas, uso de drogas ou até mesmo algum medicamento, pode levar ao autismo. É um fato? O estresse eu acho que é uma coisa questionável, porque precisaria ser um estresse assim, muito grande, algo que provoque uma alteração orgânica muito forte para a criança nascer autista, para levar ao autismo. Agora, assim, substâncias tóxicas é bastante comum. Né? Inclusive, alguns medicamentos, assim, inclusive medicamentos usados para epilepsia, são situações de risco. Entendo. Bom, o Pedro faz então a próxima pergunta. Doutora, quais são os tipos de comportamentos em crianças autistas que devem preocupar os pais? Bom, para diagnóstico, a gente pensaria então, a criança assim, com 1 ano e meio, ela não aponta, ela não fixa o olhar, ela não corresponde à brincadeira. Antes disso até, né, entre 6 meses e 1 ano, 1 ano e meio, você está fazendo um monte de brincadeira, assim, uma hora de fazer gracinha para a criança, ela não dá bola, ela não sorri, ela fica completamente indiferente. Esse choro indiferenciado que eu falei, né, é um sinal assim, que a criança não vai modulando o choro. As birras não são assim umas birras moduladas, de repente a criança faz birra, você não sabe por quê. Não é necessariamente porque quer um brinquedo. A dificuldade em brincar, né? A criança começar a brincar, a corresponder à brincadeira, você joga a bola, ela joga de volta. Todos esses são sinais que precisam de atenção, de bastante cuidado. Doutora, grandes personalidades como Vicente Van Gogh, Albert Einstein e Bill Gates que têm autismo são verdadeiros gênios naquilo que fazem. Já outros apresentam um comprometimento intelectual grave. Por que existe essa diferença? Bom, é assim, o autismo, as pessoas com autismo, elas são de várias formas diferentes, né? O autismo, inclusive, ele não é uma patologia única. A gente fala em autismo, mas na verdade a gente deveria falar no plural, porque tem várias formas de ser autista, né? E o autismo, ele não cursa nem necessariamente com uma deficiência intelectual, nem com uma genialidade, né? Você pode ter pessoas autistas com habilidades muito grandes e pessoas autistas com deficiência intelectual. Doutora, alguns especialistas descobriram que o autismo pode ser causado por uma mutação de gene. Isso. A senhora poderia falar sobre essa mutação? Qual que seria? Então, tem um gene, que é o gene cromossomo 16, que a deleção, ou seja, a falta de um pedacinho desse cromossomo, pode causar uma série de doenças. Aí você abre também uma chave que vai de esquizofrenia, autismo, e você ter um pouco a mais pode causar uma outra série de doenças, né? Então, dentro da falta, né? Por que você tem autismo, por que você tem esquizofrenia, a gente não sabe, né? Possivelmente, porque faltou em determinado pedaço, se foi para o autismo ou para a esquizofrenia, ou para a ansiedade ou para a fobia social. Ou se você teve uma perda maior ou menor, ou ainda se você tem associação com outros genes para levar ao autismo, né? Então você teria essa deleção, essa perda no pedacinho do cromossomo e outras alterações. Ou ainda, você tem essa perda do cromossomo, você tem uma proteção de outros genes que não causam autismo. Então a gente sabe que está por aí, mas assim, tem muito ainda o que saber. Atualmente, aumenta o relato de pais favoráveis ao uso da maconha no tratamento. A senhora é a favor ou contra o uso? Não, nem a favor nem contra. O que acontece é o seguinte, a gente não está falando da maconha, na verdade, estamos falando da cannabis, do canabidiol, que é um pedacinho, é uma das 50 substâncias que compõem a maconha, né? O canabidiol, ele foi liberado pelo Conselho Nacional de Medicina, Federal de Medicina, né, para uso em epilepsia de difícil controle. Isso é uma coisa bem complexa, porque assim, é o canabidiol separado do THC, que é o componente da maconha que é alucinógeno, que dá barato, assim. Então, é só essa substância, o mais pura possível, que vai ser usado em crianças que já tentaram tudo para epilepsia e não deu certo.
Então você começou a tentar tudo para epilepsia, não deu certo, começou a se pesquisar e viu que tem um efeito bom para isso. Como muita criança epilética tem autismo, se observou também que algumas crianças que melhoraram da epilepsia melhoraram alguns sintomas de autismo, como por exemplo a autoagressão, né? Ou até um retraimento social muito grande. Então, assim, há uma possibilidade de uso, né? Mas precisa de muita pesquisa. E pesquisa cara, porque você tem que ter o canabidiol sozinho, sem o THC puro. Doutora, as características autistas podem ser observadas em crianças até 3 anos, em 0,6% da população e 4 vezes mais em homens do que mulheres. Essa é uma afirmação correta? Antigamente a gente falava em 1 para 1000, depois 1 para 100, agora está 1 para 68, né, de possibilidade. E realmente é mais frequente em meninos do que em meninas. E tem alguma explicação científica para isso? Não. Talvez alguma coisa ligada ao gênero, sexo, ou não sei. Não tem. Doutora, como é que a sociedade lida com essas pessoas, né? A senhora acha que existe aí um preconceito? Eu acho que lida muito mal, né? A gente lida muito mal com tudo que é diferente, né? Assim, acho que a gente fala muito em inclusão, tudo, mas na verdade é muito difícil praticar, né? Então acho que as pessoas lidam mal, sim. Infelizmente. Doutora, a senhora poderia esclarecer para nós o que é a AMA e como ela funciona? A AMA é a Associação dos Amigos do Autista, é uma fundação que foi criada já há bastante tempo por pais de crianças autistas e ela é gerenciada por pais de crianças autistas, né? E ela funciona em unidades separadas, cada uma tem um funcionamento autônomo, mas tem uma ligação, o comum, né? Que é um atendimento que não tem custo para o paciente, né? A AMA funciona através de doações ou de convênios, né? Então, convênio com a Prefeitura de Cravinhos, convênio com a Prefeitura de Jardinópolis, convênio com a Prefeitura de Ribeirão, convênio com determinadas prefeituras, ou até com convênios com convênios, né? Como, por exemplo, Sasson, coisa assim, convênios com a saúde e com a educação. Aqui em Ribeirão, a gente fechou recentemente um convênio com a DRS, né, que atenderia a região de Ribeirão, sem custo para o paciente. Lá dentro, você tem vários profissionais. Você tem as salas, né, com a educadora, que a AMA também tem essa função, né, de educação. Não é escola, não substitui a escola regular, mas tem essa função de educadora. Um atendimento com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, preparador físico, né? E o objetivo é facilitar a integração dessa criança, tanto na escola regular quanto na sociedade em geral. O sistema público de ensino atende bem essas crianças com autismo? Acho que nem o público nem o privado, assim. Acho que, assim, tirando, assim, honrosas exceções, pessoas que, assim, que se esforçam muito, algumas escolas que foram pioneiras até nessa questão de atendimento da inclusão, né? Eu acho que há muita dificuldade na escola em aceitar e incluir as crianças. E aí tem N motivos, assim. Algumas são realmente muito difíceis de lidar, né? Algumas pessoas são um pouco preparadas, né? A necessidade de você ter, assim, um orientador na sala, um cuidador para as crianças, né? Uma assistente na sala, isso nem sempre é possível. Então a gente vê, às vezes, um esforço de alguns profissionais muito grandes para atender bem essas crianças. Mas, assim, no geral, acho que nós ainda precisamos de muito caminhar. Agora, doutora, para esclarecer para o público de casa, existe algum mito em relação ao autismo? Tem vários, né? Primeiro, assim, em relação, assim, que autista é aquela criança que não fala, que não se movimenta, de preferência fica se balançando e faz aquele movimento do flap, né? Que é aquele de ficar contente, assim. Então, assim, são mitos que às vezes atrapalham muito o diagnóstico. Porque a criança fala, então não é autismo? Não, às vezes é. E em relação ao tratamento, né? Que vira e mexe aparecem coisas assim milagrosas que
empolgam muitos pais, mas que a gente vê que não funciona. Doutora, a partir do momento que a criança é diagnosticada com autismo, o que os pais devem fazer? Procurar ajuda, e muita, né? Então, o que eles precisam? Primeiro, de alguém que faça o diagnóstico, geralmente é o médico, né? Com frequência é encaminhado por escola, né? Por pediatra, que vai fazer um diferencial ou encaminhar para um otorrino. Algumas vezes fazer um diferencial entre déficit auditivo e autismo, quando a criança tem essa dificuldade de fala. Se isso já nem é necessário, se já é autismo, né, ele vai precisar de um atendimento multidisciplinar. Fono, psicóloga, TO, pedagoga, às vezes tudo junto, às vezes uma vez começa a acrescentar, mas ele vai precisar de tudo isso. Então ele vai precisar de bastante coisa. Doutora, esclareça para nós a diferença de autismo e esquizofrenia. É possível confundir as duas doenças? Às vezes, porque, por exemplo, o esquizofrênico, ele também é um pouco retraído, ele tem um pouco dessa retração, desse isolamento social, né? Às vezes essa agressividade ou heteroagressividade é comum às duas situações, né? Mas o autista é uma situação que se começa antes dos 3 anos, né? Você não tem uma alteração de pensamento, você não tem um delírio, uma fantasia em que você acredita, como na esquizofrenia. Você não tem alteração de senso-percepção, que seriam as alucinações visuais, táteis, auditivas, que você tem no esquizofrênico. Muitas vezes vê gente, ouve vozes, acha que tem formiga andando pelo corpo, ou não se percebe sentado, né? São as alterações de senso-percepção. Então, são diferenciais importantes, assim. Eu acho que com um olhar mais atento, você faz. Agora, à primeira vista, você vê uma pessoa muito isolada, muito quietinha, ou que de repente fica muito agitada, muito agressiva, é possível confundir, se você não for da área. Bom, doutora Gláucia, quero agradecer a sua presença e a dos meus colegas de curso. O 30 Minutos fica por aqui. Esperamos que vocês de casa também tenham tirado suas dúvidas. Voltamos na próxima semana. Até lá! Obrigada.